Enquanto isso, Bolsonaro, o candidato à presidência, ocupou o mesmo volume de críticas nas revistas, nas redes sociais, mas não por corrupção. E foi por outros tipos de acusações tais como homofobia, machista, segundo a imprensa local. Um Donald Trump da vida. Sabermos que o receio desses que lhe acusam da teta governamental sequer é da fonte de dinheiro para de jorrar do governo federal, que sustenta grandes esquemas no Brasil. Em que pese a análise de que o PSDB se desgastou politicamente após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e ainda perdeu a primazia de sua agenda econômica, adotada pelo PMDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é um nome bastante considerado pelos analistas como uma escolha certeira das forças de centro-direita para disputar e vencer as eleições. Entretanto, não vem se destacando por escolher medidas incorretas e mal instruído no quesito política Brasil. Para atrair eleitores, no entanto, Alckmin tem de se posicionar mais, porque não vai dessa vez conseguir convencer seu eleitorado. O novo Alckmin terá de mostrar convicções sobre o que é importante para o país. É o que todos fazem, pela infelicidade dele. Os argumentos usados por todos os candidatos, sem exceção, está pautado na política da velha guarda, que não funciona mais, sob pretensões mais exigentes da classe de eleitores brasileiros, que parecem estar agora acordando de um sonho muito longo. A taxa de rejeição de Jair Bolsonaro, atualmente líder nas pesquisas, tende a diminuir desde quando começou a corrida por votos, mas um cenário com ele na presidência seria uma mudança dura para muitos que não querem o nome dele na presidência do Brasil. Se alguém acha que o modelo do Bolsonaro não é um problema para esses sugadores dos cofres públicos, enganam-se. A mamadeira vai acabar um pouco, talvez seque muito. Tomara que não fique apenas nas promessas de campanha, disse Juscelino Luz. Eu me pergunto quantos desses corruptos, estariam dispostos a posar para fotografias com Bolsonaro. Todavia, devo lembrar que não será ainda a solução para o Brasil. O país está sendo sugado diariamente por pessoas que fingem que gostam do povo, apenas usam esses meios para afundar mais a nossa querida nação. E até 2023, ainda teremos problemas graves no Brasil. Sobre quem representaria a esquerda, essa ausência de Lula não será na verdade diferente que se Lula estivesse disputando as eleições, pois Haddad receberá ordens do Lula. Ele é o grande chefe do partido e qualquer decisão passará nas mãos dele. Haddad, se eleito for, deverá passar a faixa presidencial para Lula. Quem comandará o país? Ou você acha ainda que era Dilma, quando presidente, quem comandava o Brasil? O chefe sempre esteve presente nas decisões finais. A eleição presidencial de 2018 terá o maior número de candidatos desde a disputa de 1989, a primeira desde a redemocratização do país. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, teve sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a menos de um mês das eleições. O partido decidiu substituí-lo pelo vice na chapa, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que encontra-se também denunciado, ainda não decidido pelo TSE. Serão 13 candidatos, ao todo. No pleito de 89, foram 22 entre os candidatos, nomes atingidos denúncias de corrupção e por disputas partidárias internas. A maioria deles enfrenta a escassez de tempo de propaganda no rádio e na televisão. Alta rejeição ou falta de popularidade também estão entre as pedras no caminho de presidenciáveis. Da candidatura de Lula, Fernando Haddad, PT, talvez também te interesse lançado candidato a menos de um mês das eleições. Fernando Haddad assume a cabeça da chapa no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva. O TSE negou o pedido de registro de candidatura do ex-presidente por entender que Lula está enquadrado na lei da ficha limpa. E Haddad encontra-se na lista de dependentes por denúncia. O ex-presidente está preso desde maio na sede da Polícia Federal em Curitiba, PR, onde cumpre pena de 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Além de ter que defender o partido das acusações de corrupção, Haddad tem pouco tempo de campanha para se tornar conhecido e se projetar como a voz de Lula. O principal desafio dele é, de fato, herdar as intenções de votos em Lula, que contava com voto declarado de quase 12% do eleitorado até Haddad entrar na lista oficialmente impedido de concorrer às eleições.
Há dúvida se outros candidatos, em especial os da esquerda, podem se beneficiar com a ausência de Lula na disputa. Mas, antes mesmo de ter sido lançado oficialmente candidato, pesquisas de intenção de voto indicavam que Haddad, os jornais de esquerda estão tentando aquecer seu nome, com pesquisas, na maioria das vezes, beneficente aos interesses do bloco partidário, e não na preferência do eleitorado. Haddad tem trajetória acadêmica e passagem pelo sistema financeiro, onde trabalhou como analista de investimentos do Unibanco. É formado em Direito, tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Ascendeu no PT ocupando cargos de gestão a partir. Ele assumiu o Ministério da Educação em julho de 2005. O presidenciável petista tem pouca experiência nas urnas. Tem 2 eleições no currículo, ambas para prefeito de São Paulo. Venceu a primeira em 2012, ungido por Lula, e perdeu a segunda no primeiro turno para João Dória, PSDB, em 2016, quando o PT vivia ao auge de seu desgaste com as denúncias de corrupção na Petrobras e o impeachment de Dilma Rousseff. Não há mudanças nenhuma para o Brasil. Se for eleito, vai seguir as estratégicas de seu chefe Lula. Trocou o PSC pelo PSL para disputar a presidência. Jair Bolsonaro, PSL. O deputado federal Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar nas pesquisas de opinião nos cenários eleitorais sem Lula. De acordo com a última pesquisa Datafolha, Bolsonaro alcança 28% das intenções de votos e na pesquisa das energias espiritual tem 65% de chance de vencer no primeiro turno, com pequeno risco de segundo turno. Foi forçado, contudo, a interromper a campanha na rua depois de ter sido esfaqueado durante um ato em Juiz de Fora, miligramas. Depois de operado, o candidato foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera. A perfuração deixou lesões graves em órgãos intraabdominais. Além da lesão no intestino grosso, Bolsonaro teve 3 perfurações no intestino delgado. Bolsonaro trocou de partido para disputar as eleições. O deputado estava filiado ao PSC, Partido Social Cristão, e chegou a assinar a ficha de filiação do PEN, Partido Ecológico Nacional. Mas, em seguida, filiou-se ao PSL, Partido Social Liberal. O nome do general da reserva do Exército Hamilton Mourão, do PRTB, foi oficializado como o candidato a vice de Bolsonaro, depois que ele enfrentou pelo menos 3 recusas para compor a chapa presidencial. Desde as eleições de 2014, o PSL conquistou mais deputados. Hoje, tem uma bancada de 10 pessoas. Com esse número, Bolsonaro pode participar de debates na televisão. É preciso ter bancada de pelo menos 5 congressistas para ter presença garantida em debates sem a necessidade de ser convidado pelo organizador. Os recursos de campanha também são vistos como um desafio para a candidatura. Os apoiadores do pré-candidato apostam na divulgação do número de uma conta para arrecadar doações na internet. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o uso de vaquinhas virtuais nesta eleição para arrecadar recursos de pessoas físicas. A doação de empresas permanece proibida. Bolsonaro tentaria contornar essa limitação usando redes sociais e contando com a produção espontânea de conteúdo de simpatizantes. O pré-candidato também vai precisar mostrar que domina diferentes temas. Militar da reserva e professor de educação física, Bolsonaro é deputado federal desde 1991, acumula 7 mandatos por 5 partidos diferentes. Tem possibilidades de uma possível mudança política no Brasil. Continua no próximo vídeo.